E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os meus clássicos preferidos. Vocês sabem que eu tenho um grande apreço pela literatura contemporânea, mas eu gosto também de muitos clássicos. Tem vários que eu ainda não li, mas pretendo ler. E eu selecionei 10 aqui. É claro, talvez eu tenha sido injusto aqui na minha própria lista de escolher os meus 10 preferidos, mas são 10 livros que eu gostei de ler, gente. E aqui a classificação é essa mesma. A relação da minha leitura, do meu sentimento, da minha visão, do meu gosto em relação à obra. Eu não vou dizer qual é a mais importante historicamente, qual foi a mais revolucionária, a que trouxe ideias novas, não. São simplesmente livros considerados já clássicos, mas que mexeram muito comigo, então entraram nessa lista. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, direto para nossa lista. Muitos dos meus alunos sabem, e toda hora que eu vou dar um exemplo de alguma coisa eu acabo citando esse livro. Então eu vou colocar aqui o primeiro da lista. Não é ordem de importância, tá, gente? Mas é o primeiro que eu vou sempre me lembrar de um livro clássico, é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu acho a linguagem do Machado assim incrível. Eu acho a maneira como ele é ácido e como ele coloca de uma maneira assim bem sutil essa acidez dele nas relações. Essa história de amor aparentemente muito bonita e que até certo momento tem ali uma certa beleza, né? Mas que desde o começo já mostra a acidez das relações e de como as pessoas ou são invejosas, interesseiras, etc. Então eu acho que essa marca do microrrealismo machadiano é que me conquista no Dom Casmurro. E sim, eu gosto mais de ler o Dom Casmurro do que Memórias Póstumas. Eu acho que ele até foi mais revolucionário em Memórias, mas o Dom Casmurro é o livro, talvez, da minha vida. Continuando no Brasil, eu vou citar o Vidas Secas, que pra mim talvez seja top 3 aí dos livros mais bem escritos da história da literatura brasileira. Então assim, eu acho que pra mim tá além do gosto. Eu acho que a técnica, minha opinião é que a técnica aqui é perfeita. E eu gosto muito de ler o livro, eu gosto das imagens criadas, eu gosto do ritmo. Essa família de retirantes do sertão que está atrás de um lugar para morar, uma seca imensa, essas sensações que a gente vai tendo ao longo do livro. Sem contar a questão da humanidade da cachorra-baleia, que é uma das mortes mais dolorosas da literatura, e a animalização dos personagens humanos. Então eu acho esse livro fantástico. Não tem como não rir muito lendo O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Essa peça é incrível, eu acho que, como boa parte dos brasileiros, às vezes nem descobriu diretamente pela obra em si, pelo livro em si, mas pelo filme, pela minissérie, que depois virou filme na Globo, e que conquistou assim toda uma geração. E depois a gente vai pro livro, né? Foi o meu caso, eu fui da minissérie pro filme, do livro, e aí eu me encantei, dei aula há alguns anos sobre desse livro no ensino fundamental, no ensino médio também, quando eu fui professor. E aí, assim, é um livro que eu não consigo, eu tenho falas que eu decorei, situações que eu fico brincando com a da Compadecida, então assim, eu não consigo não colocar ele na minha lista de clássicos preferidos. Saindo um pouquinho do Brasil, mas ainda ficando aqui na América Latina, a gente vai para a Colômbia para falar de 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. É um livro muito difícil, uma linguagem difícil, ele não é fácil, tem muita gente que não gosta do 100 Anos de Solidão, né? Ele é meio assim 880, eu percebo, mas é um livro pelo qual me apaixonei e eu tive vontade no final de não terminar de ler. Eu tive vontade de segurar aquela leitura para todo sempre, sabe? Por mais 100 anos pelo menos. É uma história incrível, eu acho que é super representativa da América Latina e então está aqui na minha lista de clássicos preferidos. Muita gente torce o nariz para a literatura dos Estados Unidos, eu não tenho necessariamente eu não entro muito nessa questão do tipo, a gente idolatra os Estados Unidos por isso, ou outros que detestam os Estados Unidos por questões ideológicas, políticas. Não é que eu quero ser isentão, não, mas eu tento ver as coisas por um outro lado. Eu acho que o país tem vários problemas, sim, e várias qualidades também. E eu acho que a literatura ali tem coisas muito boas. Por exemplo, O Sol é para Todos. Esse livro é um clássico, ele virou um clássico também do cinema. É uma história pelo olhar de uma criança
É uma história que fala sobre relacionamentos, sobre perda e principalmente sobre julgamento e racismo. É uma história muito bem construída, muito bonita. Não é só pela temática que eu gosto do livro, mas pela maneira da sua escrita, a maneira como ele apresenta, né, as coisas pra gente. Então é um livro assim, que me arrancou lágrimas no momento que eu lia, e eu me lembro da sensação de felicidade quando eu terminei o livro, de falar assim, que sensação boa, essa sensação de terminar um livro e gostar tanto dele. Um outro livro que eu também indico dos Estados Unidos é um livro que me tirou do prumo um certo momento da minha vida. Foi ali para 2011, 2010, 2011. Eu li o On the Road e reli inúmeras vezes o On the Road do Jack Kerouac, essa bíblia da geração beat, essa geração beat que precede inclusive aí os hippies, né? Essa coisa da liberdade sexual, da aventura, de viajar. É a bíblia da literatura de viagem, digamos assim. E reli várias vezes na edição tradicional da LPM Pocket no Brasil, depois o manuscrito original com os nomes verdadeiros, porque ele troca os nomes, né? Inclusive, quando viajei para os Estados Unidos, fiz uma viagem da costa leste para a costa oeste de ônibus e tive a experiência de viajar de Boston a São Francisco lendo On the Road, de tanto que eu sou fã. Eu só não pedi carona mesmo, porque eu acho que eu não tinha coragem, meu inglês não era suficiente. Mas é um dos livros da minha vida. Acho que dá pra considerar Saramago um clássico, né? Então eu vou colocar aqui eu tive que escolher um livro do Saramago, mas eu talvez colocasse 3 ou 4, de tanto que eu gosto dele. Mas eu vou colocar um ensaio sobre a cegueira, porque é um livro realmente que me arrancou muita coisa de dentro, e eu revisitei muita coisa da minha vida, e eu pensei muito sobre a sociedade. Eu tive momentos assim, de extremo desprazer, não na leitura, mas o desprazer de ser humano, lendo esse livro, de ver como o ser humano pode chegar a situações absurdas, né? Para quem não conhece a história, é uma história de que, de repente, a população inteira de um país determinado acaba ficando cega, mas é uma cegueira branca, é uma cegueira, como ele diz, leitosa. Só uma mulher, a mulher do médico que atendeu o primeiro paciente, é que não fica cega. E essas pessoas no começo vão sendo colocadas em confinamento, e elas vão sendo colocadas juntas, e o que parece ser um lugar que as pessoas vão se ajudar, na verdade acaba mostrando o pior que há dentro do ser humano. Inclusive aquela frase clássica vem daí, né? Dentro de nós há uma coisa, e essa coisa é o que somos. Então não dá para colocar um ensaio sobre a cegueira aqui, embora eu pudesse pensar em pelo menos mais 2 ou 3 livros do Saramago para colocar aqui. 2 livros da França eu colocaria aqui. Um eu li faz muito tempo, eu só me lembro da sensação de lê-lo, que foi muito bom, que foi O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Foi um livro que me marcou bastante. E recentemente eu fiz uma leitura mais profunda e achei magnífica a maneira que o autor escreveu o livro As Relações Perigosas, do Choderlos de Laclos. É um livro epistolar em que as pessoas vão fazendo jogos de sedução, e assim, o jogo da retórica, do convencimento, do poder, de como eles fazem para conquistar ou derrotar o outro. É muito interessante. Não é um livro fácil, é uma leitura que às vezes chega um momento que fica um pouco lenta, um pouco entediante em alguns momentos, mas é magistral a maneira como ele constrói, então vai aqui na minha lista de clássicos. E sobrou uma vaguinha aí, eu coloco o livro Crime e Castigo, do Dostoiévski, que é um catatal, né? E eu me lembro também de ter momentos assim de caraca, que livraço, no momento em que eu estava lendo. Então é a 10ª indicação aqui da minha lista de 10 clássicos preferidos. Mas gente, lista é uma coisa que ela é muito fluida, né? Talvez se eu fizesse essa lista amanhã, não seriam esses 10 livros, porque eu talvez me lembrasse de uma sensação e de um momento que eu li um outro livro e tivesse me marcado bastante. Pode ser que daqui a 2 ou 3 anos, eu tendo lido mais alguns clássicos, eu coloque outros no lugar desses aqui, não é mesmo? E eu peço pra você que chegou até aqui, até o final do vídeo, que viu tudinho até agora, que você escreva aqui nos comentários se você já leu esses livros que eu falei pra vocês. E quais seriam os seus 10 clássicos preferidos? Escreva aqui nos comentários, me indique livros para que eu leia também. E peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, dê um like
e interaja o máximo que você puder com o vídeo para que a plataforma ela possa recomendar o canal para mais pessoas. Beleza, gente? É isso. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!